Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Lázaro Marcelo. Eu quero trazer para vocês o resumo da palavra. Quero falar de uma mensagem que eu trouxe há poucos dias na nossa igreja, que é o poder destrutivo do vitimismo. A gente precisa entender que nós temos um poder de escolha e a gente tem duas escolhas: ou se comportar como uma vítima ou ser um agente modificador da nossa história. Eu não sei o que aconteceu, o que tem acontecido com você, mas desde o início o homem carrega sobre si uma influência do espírito do vitimismo. A humanidade carrega sobre si essa influência. Veja o caso de Adão. Adão, após cometer o pecado, e Deus chega até ele para falar com Adão por que ele fez aquilo, ele diz: Senhor, a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Adão jogou a culpa em Eva. Adão disse que era vítima de Eva, né? Ele se sentiu vítima de Eva. A mesma forma, o Senhor vai até Eva e Eva se sente vítima da serpente. Senhor, a serpente me enganou e eu comi. Então, todos se sentiram vítima. Então, desde o início, o homem deixa de assumir as suas culpas dos seus erros e começa a culpar alguém, procurar alguém para culpar. Veja o caso de Caim, se sentiu vítima da oferta de Abel. Abel deu uma oferta das primícias e o Caim, ao cabo de dias, depois de alguns dias, ele resolve abençoar o Senhor e aí ele fica com raiva porque Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu a oferta dele. Sentiu vítima de Abel, foi lá e matou Abel. Então, é interessante você entender o quanto o homem carrega sobre si o vitimismo e isso atrapalha em todas as áreas. Veja a Cracolândia. Se você for conversar com alguém na Cracolândia, todos eles são vítimas de alguma coisa. Vítima porque diz que os filhos deixou, a esposa deixou, perdeu o emprego, perdeu o ente querido. Todos eles têm um motivo pelo qual está ali. Todos eles são vítimas de alguma coisa. Se você for nos presídios cheios, eles vão dizer: somos vítimas da sociedade. Eu estou aqui porque eu não tive oportunidade de ter isso ou ter aquilo e fui tentar roubando, matando, sei lá, fazendo alguma coisa e se sente vítima. Então, perceba que o vitimismo tem acompanhado as pessoas. Se você já foi assaltado, você já percebeu quando o assaltante chega, ele chega com muita raiva. É como se ele fosse vítima de você. É como se você fosse o culpado dele não ter nada e você ter alguma coisa. É como se você fosse o culpado dele não ter nada na vida e ele quer simplesmente arrancar aquilo que você tem, porque você é o culpado por ele não ter nada. É o espírito do vitimismo que chega em um nível absurdo na vida da pessoa e ele começa a fazer coisas que não deve. Então, o vitimismo, aquele que sente a vítima, que está apoderado por esse espírito de vitimismo, ele só consegue enxergar através dos olhos do sofrimento. Apresenta as atitudes e comportamento tóxico. É isso que o vitimismo faz. Transmite sempre o que é pior do seu interior. Ele nunca vê algo bom em si, só transmite o que é pior no seu interior. E cria um mecanismo de defesa contra o mundo ao seu redor. O mundo está contra ele. O mundo está contra ele. É assim que funciona a pessoa que é vítima do vitimismo, que está apoderada, que está influenciada pelo vitimismo. Olha, o vitimista sempre acha um culpado pelas suas frustrações. Sempre ele vai procurar um culpado pelas suas frustrações. É assim que funciona com o vitimista. Quando não acha alguém, culpa Deus. É Deus não liga para mim, Deus não se importa comigo. O vitimista se isenta das suas responsabilidades. As pessoas que adotam esse papel, eles mendigam amor e atenção. O vitimista, ele vive mendigando amor e atenção através dos seus atos e atitudes que você às vezes fala: meu Deus, por que fulano fez isso? Está mendigando amor, está mendigando atenção, né? Ele quer despertar um sentimento de pena, quer que o outro, através das suas atitudes, ele quer despertar um sentimento de pena, quer que as pessoas tenham pena dele, aí sim as pessoas se aproximam, assim as pessoas dão um tipo de carinho, de atenção. Por isso que o vitimista sempre quer despertar em você, no outro, pena, para que possa atrair
através desse tipo de sentimento. Então o vitimista, a gente precisa entender que traumas do passado e circunstâncias atuais pode ser difícil, isso é verdade. Muitas pessoas têm trauma do passado, algo que aconteceu lá atrás, então são coisas difíceis, são. Situações atuais são difíceis, então, estão sim, mas jamais pode determinar o que somos. Os traumas do passado e as situações atuais não determinam quem somos. É a minha decisão que determina quem eu quero ser. Se eu posso ser um agente transformador da minha história ou apenas uma vítima. Eu preciso decidir, você precisa decidir isso. Ou você é um agente transformador da sua história, ou você é apenas uma vítima. O que você escolhe ser hoje? É isso que você precisa entender. O que você escolhe ser hoje? Quando isso acontece, quando a gente escolhe pelo vitimismo, nós perdemos a bela visão da criação de Deus. E aí nos tornamos vítimas do diabo. A gente deixa de olhar pela bela criação de Deus que somos e olhamos apenas que somos vítimas do diabo. É isso que acontece. Olha, a Bíblia diz que na nova criação, através de Cristo Jesus, em Romanos 8:37, diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, ser vencedor é aquele que vence a dor. Não tem vencedor que não passou por dor. Não existe vencedor que não enfrentou algum tipo de dor. Então eu não sei a dor que você está passando agora, eu não sei a dor que você está sofrendo, mas eu quero dizer que você pode vencer. Se tornar um vencedor é vencer essa dor, ser um agente modificador da sua história, transformador da sua história é vencer essa dor. É não ficar preso ao vitimismo, é não ficar preso à questão do passado, porque você perdeu um ente querido, porque seu pai não ligou para você, porque a sua mãe foi embora, porque um amado ou uma amada foi embora. Você precisa restaurar a sua vida, recomeçar, reconstruir. Não fique preso ao passado. O meu relacionamento não deu certo, eu tenho filhos. Não importa. Acabou, foi embora, reconstrua a sua vida. Você precisa de reconstruir, você não é vítima, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você vai vencer essa dor e você precisa enfrentar essa dor, você precisa vencer isso, não ficar preso nisso. Não fique preso, levanta. Como dizem aí, né, tem até uma música secular que diz: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É isso que você tem que fazer. Levante, meu irmão. Levante-se, minha irmã. Você é mais que vencedor. Vença essa dor. A natureza de Deus é vitoriosa. Sabe o que diz em João, 1 João, no capítulo 5, no versículo 4, diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. É a tua fé, é a minha fé, é a nossa fé que vai vencer o mundo. É a nossa fé que vai transformar isso. Você é mais que vencedor. Olha, Jesus disse em João 16:33 que no mundo teremos aflições. O que ele quis dizer com aflições? Perdas, dificuldades em alguma área, alguma situação que a gente não ia conseguir vencer. Ele disse que iria ter situações que a gente deveria simplesmente mudar a situação. Ou seja, não deu certo um relacionamento. Beleza, o que é que você pode fazer por isso? O que você pode fazer agora é seguir em frente. Eu perdi o meu pai. Você pode trazê-lo de volta? Segue em frente. Eu perdi um relacionamento. Não dá mais para resolver? Segue em frente. Não importa, perdi o emprego. Segue em frente. Entenda isso. No mundo tereis aflições, mas não fique preso nessas aflições do passado ou do presente. Você precisa restaurar e mudar a sua história. Você é um agente transformador da sua história. Lembre disso, você não é uma vítima.
Sai agora do vitimismo, repreenda esse espírito de vitimismo na sua vida. Você não é uma vítima, você é um agente transformador da sua história. Olha, em 2 Samuel, no capítulo 12, a partir do versículo 14, conta a história de Davi. Ano anterior, Davi ele comete um erro, ele comete adultério com a Betseba, esposa de Urias, e Deus, ela fica grávida. Você já conhece a história, acredito que você conheça a história, para resumir aqui. E Deus diz que vai tocar naquela criança, que é um fruto do pecado de Davi com Betseba. E a criança adoece, e Davi começa a orar, a clamar. Davi se humilha diante de Deus para que Deus possa ter misericórdia daquela criança e que aquela criança sobreviva. E Davi fica 7 dias sem comer, sem se trocar, sem tomar banho, sem nada. E os seus conselheiros, os anciões, chegam até ele e falam: Davi, coma alguma coisa. E Davi disse, não, se recusava a comer. Depois de 7 dias, os conselheiros Davi os anciões começam a murmurar próximo a Davi, falando sobre a questão da morte da criança, porque a criança morreu no 7º dia. E aí Davi diz: vocês estão murmurando o quê? A criança morreu, não foi? E disseram: foi. Aí levantaram, ou melhor, Davi levantou, se trocou, se lavou, adorou o Senhor e se alimentou. E eles ficaram impressionados, dizendo: Davi, eu não entendo, enquanto a criança estava doente, você não queria comer, você estava aí sofrendo, agora a criança morre e você muda o seu semblante, e você se unge, você limpa, coloca as vestes novas, se lava e vai adorar a Deus. Não estou entendendo. Davi disse: porventura posso trazer ele de volta a mim? Eu um dia irei até ele, mas eu não posso trazer ele de volta à vida. O que Davi quer dizer? A vida segue, eu sigo em frente. O que eu poderia fazer, eu fiz. Eu orei, eu jejuei, eu busquei, mas o Senhor o levou. Agora, vou dar seguimento na minha vida. Foi isso que Davi fez. Ele não podia fazer mais nada. Então, aquilo que você não pode fazer mais nada, porque você está preso a isso, se sente vítima disso, se sente paralisado por causa disso, segue em frente. O que você poderia fazer, você fez. Você agora precisa seguir em frente. Agora você precisa mudar a sua história, mudar a sua vida. Olha, a Bíblia fala de um homem que esse rapaz poderia se sentir vítima de tudo que aconteceu com ele. Vamos falar de José. José foi vendido, foi colocado no poço pelos seus irmãos, hostilizado por eles. José foi vendido como escravo a uma caravana dos ismaelitas, se eu não me engano. Depois José é vendido como escravo a Potifar. Aí José vai morar na casa de Potifar e José resolve ser o melhor escravo, fazer o melhor naquele lugar. Ele é reconhecido. Aí José depois é caluniado pela mulher de Potifar, que tenta querer que José fique com ela, e José diz não, e ele é caluniado por ela, e José vai à prisão. E José resolve ser o melhor prisioneiro daquele lugar, e ali ele consegue ganhar notoriedade dentro da prisão. E ali, como você já sabe, ele revela alguns sonhos, e da prisão ele sai para ser o segundo homem mais importante do Egito. José poderia se sentir vítima. José poderia dizer: Deus não se importa comigo. José poderia ter ficado num canto, isolado, só pensando no que fizeram com ele, sentindo vítima, mas em momento nenhum ele se sentiu vítima. Ele simplesmente seguiu em frente. É isso que eu tenho, eu vou dar o meu melhor. É isso que eu tenho, é assim que eu vou fazer. E José passou a ser o segundo homem mais importante do mundo, sim, do mundo, porque o Império Egípcio era o maior na época. Eu quero que você entenda isso. Você não é uma vítima, você é mais que vencedor. Vença essa dor. Eu não sei qual é a dor, eu não sei qual é o trauma do passado, eu não sei qual é as circunstâncias, mas ela não pode determinar quem você é. Os traumas do passado e as circunstâncias atuais não determinam quem somos. O que determina quem somos é a decisão que eu tomo. Ser apenas uma vítima ou ser um agente transformador da minha história. Pense nisso. Que Deus te abençoe.